Olá, sou a professora Lucélia e nós daremos continuidade à aula anterior, quando nós tratamos das procedures ou procedimentos. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar com funções. Vamos direto ao Pascalzinho, porque eu vou explicando as functions, fazendo um comparativo com as procedures ou procedimentos. Bom, vamos trabalhar com um exemplo onde nós temos que elaborar um programa que vai efetuar a leitura de um número dentro de uma function, criar outra function que vai retornar o quadrado do número lido. Nós vamos mostrar o resultado no programa principal. Só lembrando que a principal diferença entre uma procedure e uma function é que a procedure ela não retorna um valor e a function ela sempre terá que retornar um valor. Bom, daí começa então as grandes diferenças entre uma e outra. Essa é a principal delas. Program. Vamos dar um exemplo. Function. Vamos já começar, então. Aliás, vamos declarar uma variável aqui. Var. Eu vou chamar de num lido, ok? Número lido. Esse número que nós vamos ler, ele terá de ser do tipo inteiro. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu declarei esse valor. Function. Leitura, que é o nome da nossa função. Se fosse uma procedure, terminaria aqui. Como é uma function, eu preciso dizer que tipo de dado essa function vai retornar. Pronto. Está aqui a diferença entre a procedure e a function. Esta é a diferença entre as duas. O resto é tudo muito semelhante. Bom, como é que nós vamos fazer essa leitura? Da mesma forma que sempre fizemos. Write, informe o valor desejado. Aí, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui uma variável local, que só vai valer dentro dessa function. Eu vou chamar de num, claro, do tipo integer. E é esse número que eu vou ler aqui. Só que como se trata de uma function, eu não posso simplesmente fazer isso. Por quê? Quando eu criei essa function, eu comprometi que ela retornaria um valor. O que ela tem que retornar? O valor que foi lido. Como é que eu faço isso? Usando o nome da minha function para colocar o valor que eu quero. O que eu quero retornar? O número que eu acabei de ler. Então, observem que essa variável num, ela só é necessária dentro da function, porque lá fora eu vou chamar pelo leitura, ok? Bom, nosso exemplo, ele pede para fazer a leitura dentro de uma function e criar uma outra function para retornar o quadrado do número lido. Então, vamos lá. Function, quadrado, vamos chamar assim. A questão é a seguinte, pessoal. Eu posso fazer sem parâmetro. Só que, se eu fizer sem parâmetro, eu vou fixar esse cálculo em uma única variável. Se eu coloco aqui qualquer dado do tipo integer, então eu tenho uma maior flexibilidade para que calcule o valor do quadrado de qualquer número inteiro que for passado. Aqui ele vai ser chamado de A. Lá fora, no programa principal, eu posso dar qualquer nome para ele. Desde que seja um dado inteiro passado, quando eu chamar a function, eu posso passar qualquer valor. Como se trata de uma function, sempre terei um tipo. Poderia ser string ou qualquer outro tipo, pessoal. Só que no nosso caso, quadrado de um número inteiro vai ser um número inteiro. Begin, end. Bom, como que nós vamos fazer? Aqui eu já posso usar diretamente o nome da minha function. O que eu quero retornar? O que minha function vai retornar? Vai retornar o quadrado do número, que vai ser A vezes A, o número que foi lido. Terminamos nossas functions, agora vamos para o programa principal. Se vocês até quiserem comentar aqui. Programa principal, ok? Begin. Sempre gosto de colocar já o begin e o end, para não correr o risco de esquecer. Esse com ponto final, porque é do programa principal. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que chamar
a function leitura, para fazer a leitura, e depois chamar o quadrado. Só que eu não posso fazer como eu faço com a procedure, simplesmente chamar a leitura assim, porque ela retorna um valor. Esse valor ele não pode se perder no vento. Eu preciso colocá-lo em algum lugar. Foi por isso que eu declarei lá um número lido, né, no caso, para receber o valor que será lido pela a minha function leitura. Bom, depois que eu fiz essa chamada a function leitura, ele leu o dado e jogou nessa variável num lido. E agora, basta chamar o quadrado. Mas eu ainda quero mostrar, né? Então, vamos lá. Ele pede para mostrar no programa principal. Então, o quadrado de... Aí, se você quiser, pode colocar aqui num lido, né? É igual... Vamos chamar agora, pode chamar dentro do right? Pode, não tem problema. Quadrado de quem? Eu tenho que passar um inteiro. Qualquer... Vamos só fazer um testezinho aqui. Se eu passar 5 aqui, ele vai calcular normalmente. Só que aqui ele vai mostrar o número que eu li, aqui vai mostrar o quadrado de 5, tá bom? Então, não se assustem. Vamos lá. Forma o valor desejado, 6. Então, ele vai mostrar o quadrado de 6 é 25, porque eu mandei mostrar o quadrado de 5. Ó, o quadrado de 6 é 25. Por quê? Porque não tem coerência a mensagem que eu coloquei aqui. Porque eu falei o quadrado de num lido, que foi o 6 que eu digitei, e mandei mostrar o quadrado de 5. Tá, então, isso era só para vocês entenderem que qualquer dado que eu passar aqui, ele vai calcular. Então, o quadrado de... Vou colocar aqui só para ficar... coerente. 7 é quadrado, independente do número que eu digitar. Vamos lá? Ó, quadrado de... Se eu digitar 90, ele vai calcular de 7, porque eu fixei o 7 lá. Ó, quadrado de 7 é 49. Então, vamos deixar ele bonitinho, calculando o quadrado do número que eu li. E aqui eu quero, não é o 7, é o num lido. Esse parêntese da function, esse aqui do writeLine. O begin tá aqui, tá, pessoal? Cadê meu begin? Ele está aqui, senão daria dando problema, não deu? Não entendi. Será que eu apaguei ele? Vamos lá. Eu devo ter apagado sem querer. Então, vamos lá. Informe o valor desejado, 8. O quadrado de 8 é 64. Só fazendo uma retrospectiva. Então, o que eu fiz aqui? Declarei uma variável global, que vale dentro, fora de qualquer function ou procedure. Depois, eu criei uma function leitura. A function sempre tem que retornar um valor. Então, além de ler, eu tive que jogar esse valor no nome da minha function. Pessoal, sempre em Pascal, você terá que jogar o valor que você vai retornar no nome da function. E aqui tem que estar coerente com o tipo. Se eu falei o inteiro, eu não posso passar uma string aqui, ok? No tipo de retorno. E aí, eu posso, ao chamar, por exemplo, se fosse uma procedure, eu poderia simplesmente chamar a leitura, não ter que atribuir, nem jogar esse valor a lugar nenhum. Como é uma function, ou eu preciso atribuir um valor, ou então pode ser dentro de um cálculo também. E, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, leitura vezes 2. Não teria problema nenhum. O que ele ia fazer? Ele ia calcular o quadrado do número vezes 2. Né? Não teria problema. E aí, você pode usar também dentro de uma mensagem, né? Dentro de um writeLine, ou de um write, por exemplo. Ok? Bom, essas são as principais dicas para você conseguir. Não esquecendo que as functions e as procedures ficam fora do programa principal. Fica depois da declaração de variáveis, se tiver. Se não tiver, então você já começa em seguida. Tá ok? Bom, eu desejo um excelente estudo a vocês. Espero que essas videoaulas possam contribuir de alguma forma. E a gente se vê nas nossas próximas videoaulas.